Fala, galerinha. Beleza? Olha nós aqui outra vez. Tudo bom, moçada? Galera, é o seguinte. A gente falou de membrana plasmática, né? Primeira aula. Então, membrana plasmática, a gente falou de estrutura, falou de composição, falou de Singer-Nicholson, falou de mosaico fluido, falou das especializações de membrana, né, de microvilosidades, de interdigitações, de plasmodesmos, né? Nós vamos falar um monte de coisa. Mas você sabe, né, mais do que eu até, que quando a gente está falando em vestibular, galera, o que mais cai de membrana? O que cai mais em membrana é transporte. Tá? E por quê? Porque realmente é uma função fantástica que a membrana tem. Você não pode esquecer, cara, que a membrana é o limite da célula. Da membrana para dentro tem vida, da membrana para fora não tem vida. Né? E uma das funções da membrana é justamente essa competência de conseguir manter, né, uma concentração interna de substâncias, uma composição, melhor dizendo, interna, mais ou menos estável. Então, ela precisa participar e participa, né, de maneira muito ativa nesse processo. Ela realmente é importante sobre esse aspecto. Bom, fora isso, galera, tem uma outra coisinha que a gente já vai entrar falando na nossa apresentaçãozinha, que é o seguinte. Você nem precisa copiar esse primeiro slide, aí só o título. Ó, você não precisa nem copiar esse primeiro slide, mas é só para você conseguir se situar, que é o seguinte, cara, mais um aspecto dessa importância. Quando a gente está falando em ser vivo, de uma maneira geral, o ser vivo ele tem como uma das características dele a toda hora ficar trocando substâncias com o meio que ele vive. A todo momento ele faz isso. Toda hora está entrando coisas e estão saindo coisas do nosso corpo, do nosso organismo. Tipo, está colocando aqui, ó, gases, nutrientes, excretas, e mais hormônios, um monte de coisa, né, que a gente poderia colocar aqui. Só que eu, como um ser pluricelular, eu tenho estruturas especializadas nisso. Eu tenho o nariz para fazer a troca de gases, tenho a boca para alimentar, o ânus para exteriorizar resíduo digestivo, eu tenho o pipi para exteriorizar resíduo metabólico. Quer dizer, eu tenho estruturas especializadas nisso. Agora, quando eu falo em célula, não, cara. Isso tudo tem que acontecer através da própria membrana. Então, a membrana ela tem que suprir tudo isso. E isso é bastante interessante, e tão interessante quanto é também importante. Né? Então, é sobre esses mecanismos de transporte que a membrana tem que a gente vai falar. Bom, como eu falei, isso aqui é só uma preparaçãozinha. Relaxa, não precisa nem escrever isso daqui. Falou? Sempre assim, vai parando e vai escrevendo. Falou? Então, vamos lá. Tirar a carinha do tiozizo. E vamos lá começar a falar de transporte. Deixa eu só tirar desse slide. Está aqui. Transporte através da membrana. Existem dois tipos de transporte que você sabe. O transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença entre eles? O transporte passivo, você sabe disso aqui já, né, galera? É aquele que não tem gasto energético, não existe gasto de ATP. E o ativo vai gastar ATP, vai gastar energia. Só que o passivo, para acontecer sem gastar energia, ele depende de um diferencial de concentração entre os meios intra e extracelular. Traduzindo, eu preciso ter um meio mais concentrado do que o outro. Se eu não tiver um meio mais concentrado do que o outro, eu estou falando de meio intra e extracelular, eu não vou ter transporte passivo. É necessário que exista um diferencial de concentração entre os dois meios. Tá? Aí acontece o transporte passivo. Em compensação, o transporte ativo não precisa. E, aliás, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele vai contra, né, esse diferencial de concentração. Tá bom? É uma característica bastante importante.
Agora, para isso, ele tem que gastar energia. Para conseguir fazer o transporte de substâncias sem a ajuda do diferencial de concentração, ele precisa gastar energia. Falou? Então, o que nós vamos fazer? Estudar o que é um transporte passivo e seus tipos, e depois estudar o que é um transporte ativo e seus tipos. Falou? Então, vamos lá. Transporte passivo primeiro. Bom, quais são as características de um transporte passivo? Perdão. Olha lá, ó. O transporte passivo pode ser dividido em basicamente em dois tipos, que é a osmose e difusão. Osmose e difusão. Só que a difusão, também por outro lado, vai ser subdividida em outros dois tipos. Nós vamos ver depois. Então, osmose, guarda a diferença. São dois tipos de transporte passivo. A osmose é um transporte de solvente. Então, por exemplo, água e sal. O que é solvente? É a água. O que é o soluto? É o sal. Então, guarda esse exemplozinho aí. O solvente é aquilo que dissolve. E transporte de solvente a gente vai chamar osmose. E qual que é o sentido desse transporte? Sempre de onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. A osmose corre nesse sentido, do menos para o mais, da menor para a maior concentração. Esse sentido a gente fala que é contra-gradiente de concentração. Porque o normal é sair de onde tem mais para onde tem menos, né? Mas ele está indo contra isso. Por isso que a gente fala contra-gradiente de concentração. Já a difusão, né? É transporte de soluto, não é transporte de solvente. É daquilo que está sendo dissolvido, né? Soluto é aquilo que está sendo dissolvido. E qual é o sentido do transporte? Sempre de onde tem mais para onde tem menos, quer dizer, sempre acompanhando, obedecendo o gradiente de concentração, sempre saindo da maior concentração para a menor concentração. Falou? Bom, esses são os dois tipos. Osmose e difusão, ambos tipos de transporte passivo. Vamos analisar cada um deles direitinho, bonitinho. Bom, falei para vocês, a difusão a favor do gradiente de concentração. Pode ir? Beleza? Então vamos. Vamos falar de osmose primeiro. É transporte de solvente, já falei. Por exemplo, água, né? Sempre de onde tem menos para onde tem mais, já falei. Agora, veja bem, os solventes vão passar pela membrana através da onde? Existe alguma estrutura específica para isso? Até tem, né? Que a gente chama uma proteína que chama aquaporina, mas nem precisa, porque na maioria das vezes, esse solvente pode passar pela própria bicamada fosfolipídica da estrutura da membrana. Você vai ver isso aqui, você vai ver, tranquilo. Agora, galera, acreditem ou não, o pior disso daqui é que às vezes o cara erra a membrana, não é porque ele não sabe membrana, ele erra a membrana porque ele não sabe osmose. Então, eu fiz questão da gente dar um tapazinho aqui em osmose para a gente estar todo mundo seguro do que eu vou falar depois. Então, veja bem, foi colocado nesse copo aqui a mesma quantidade de água dos dois lados e dividiu esse copo por uma membrana hipotética, uma membrana semipermeável ou seletivamente permeável, porque uma das duas serviria. E reparem, galera, que a concentração desse meio é menor do que a concentração desse meio. A água é o solvente. Eu tenho muito mais água do que soluto aqui, né? Proporcionalmente. Muito mais água do que soluto. Então, esse meio é um meio de baixa concentração, portanto, ele é hipotônico. Do lado de cá do nosso copo, eu tenho mais, proporcionalmente, mais soluto do que solvente. Mais verdinho do que pretinho. Então, do lado de cá, galera, a concentração é maior do que de lá. Se a de cá é maior do que a de lá, essa região do copo, em relação àquela, é hipertônica. Então, galera, hipotônica é o meio de menor concentração. Hipertônica é o meio de maior concentração. O que acontece na osmose? Não é sair de onde tem menos para onde tem mais?
Reparem o que aconteceu no nosso copo. Parte da água que estava desse lado foi para o outro lado. E com isso o volume aqui diminuiu e o volume de lá aumentou. A água está saindo de onde tem uma menor concentração para onde tem uma maior concentração. É esse o sentido do nosso solvente. Sempre da menor para a maior concentração. Falou? Bom. Aqui, moçada, mostrando como é que essa osmose acontece. Ela pode acontecer através da camada fosfolipídica, que eu falei para vocês, ou através de proteínas específicas, como essa, né, para passagem de água, que a gente chama de aquaporina. Falou? Então, os solventes eles podem passar por essas duas estruturas, ou pela própria membrana, pela bicamada fosfolipídica, ou pelas proteínas especializadas chamadas aquaporinas. Falou? Aqui, galera, uma forma bastante frequente de questionamentos do nosso vestibular envolvendo osmose, que é o seguinte, veja bem, eu vou colocar uma hemácia em 4 situações diferentes, tá bom? Eu vou colocar primeiro a minha hemácia no meio hipertônico. Eu vou até tentar ampliar isso aqui para ver se fica mais fácil para você ver. Vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar a minha hemácia no meio hipertônico. Se eu colocar essa hemácia no meio hipertônico, como o meio é mais concentrado do que ela perde água. Você está vendo ela murchinha aqui. Se eu pego essa hemácia e coloco no meio isotônico, iso quer dizer igual, né? Quer dizer que mesma concentração que a hemácia, não é que não vai haver transporte, vai, o tanto de água que entra, o mesmo tanto que sai. Então, se o mesmo tanto que entra, o mesmo tanto que sai, a célula não muda de forma. Depois eu vou colocar essas hemácias num outro meio, no meio hipotônico. Mas se o meio está hipotônico, o meio, veja bem, é menos concentrado que a hemácia, por ser mais concentrada, vai chamar a água para dentro dela. Aí a sua hemácia vai ficar inchadinha. Agora, se eu colocar essa hemácia num meio muito hipotônico, galera, muito hipotônico, ela vai receber tanta água, que literalmente a sua hemácia vai explodir. Ela vai entrar em hemólise. Falou? Então, essas são as 4 situações que você vê alguns experimentos do nosso vestibular. Se eu coloco a hemácia no meio hipertônico, o meio vai puxar a água da hemácia e a hemácia diminui. Se eu vou colocar a hemácia no meio isotônico, a hemácia vai trocar a quantidade de água que entra, a mesma quantidade que sai, ela mantém a forma. Se eu colocar essa hemácia no meio hipotônico, mas não muito hipotônico, só hipotônico, ela vai chupar a água para dentro dela, ela vai ficar inchadinha, mas nem chega a arrebentar. Se eu colocar essa hemácia em um meio muito hipotônico, ela vai ter muita diferença de concentração do meio, ela vai chamar tanta água dentro dela que vai o quê? Ela literalmente vai explodir. Falou? E se for célula vegetal? Se for célula vegetal, é mais ou menos parecido, cara. Porque isso aqui é uma célula animal, né? Na célula vegetal, se eu coloquei a célula vegetal no meio hipertônico, ela vai perder água. Você está vendo que a célula dentro da parede, isso aqui é a parede celular, né? Ó, a célula diminui dentro do espaço que ela tinha aqui. Por quê? Porque ela perdeu água, tá bom? Então, a gente fala, quando ela está assim, que ela está plasmolizada. Quando eu pego essa célula vegetal e coloco no meio isotônico, a mesma quantidade de água que entra, a mesma quantidade de água que sai. Então, ela vai manter a forma dela normal. Então, vai ter uma forma normalzinha, igual até que está escrito aqui embaixo. Agora, se eu colocar essa célula vegetal num meio hipotônico, levemente hipotônico, ela vai chupar a água para dentro dela, porque ela é mais concentrada que o meio. Tá bom? A outra também chupou. Só que ela está vendo que ela não muda muito a forma dela por causa da parede celular. E se eu colocar essa célula vegetal no meio muito hipotônico, ela vai chupar a água, mas não vai arrebentar. Por que ela não vai arrebentar? Porque a parede celular dela, ó, não deixa
o excesso de água entrar a ponto de estourar a célula. Então, reparem que, nesse aspecto, a célula vegetal e a célula animal têm comportamentos diferentes quando o meio é muito hipotônico. Falou? Falou. Beleza? Beleza. Vamos falar agora, que foi osmose. Vamos falar agora de difusão, que também é transporte passivo. A difusão é um transporte dissoluto, vocês estão vendo ali. Sempre no sentido da maior concentração para a menor concentração. Quer dizer, obedece o gradiente de concentração. Sai de onde tem mais para onde tem menos. Tá? A favor do gradiente de concentração. Só que quando a gente vai falar de difusão, a gente não pode esquecer que existem dois tipos de difusão diferentes. Quais são os dois tipos de difusão que existem? A difusão simples e a difusão facilitada. Então, daqui para frente, até terminar o nosso transporte passivo, a gente vai discutir quais são as diferenças que existem entre a difusão simples e a difusão facilitada. Então, vamos começar primeiro então, com a difusão simples. É transporte dissoluto, não esquece, não deixa de ser transporte dissoluto, sempre da maior para a menor concentração. Só que obedece características diferentes. Quem é o soluto que é transportado por difusão simples? São sempre moléculas muito pequenas, moléculas de 2, 3, 1 átomo. Tá? São moléculas apolares. Ah, Luizinho, mas quais são as moléculas pequenas que são apolares? Você já conhece, galera, são os gases, né? O oxigênio, o CO2, o nitrogênio, são substâncias que sofrem difusão simples, né? Passam através da bicamada fosfolipídica sem usar nenhum tipo de proteína para auxiliar. Tá? Ela transpassa normalmente a membrana das nossas células. Falou? Tem que ser molécula muito pequenininha, pequena e apolar para conseguir fazer isso. Né? Não envolve proteínas facilitadoras. Já mostrei isso aqui para vocês. Então, se é difusão e não tem proteína envolvida no transporte, é difusão simples. Se é difusão e tem proteína envolvida no transporte, aí é facilitada, você vai ver depois. Então, vamos dar um exemplo aqui de difusão simples. Muito provável de cair no nosso vestibular esse ano, já devido a esse problema do Covid-19, os problemas respiratórios que muitos pacientes estão tendo. Né? O exemplo que a gente tem é a própria hematose, quer dizer, a troca gasosa nos alvéolos dos nossos pulmões, óbvio, né, galera? Por quê? Como é que funciona a difusão nos alvéolos? Vamos ver isso agora. Bom, primeiro aqui mostrando que os gases transpassam a membrana normalmente. Tanto entrar como sair vai depender, se vai entrar ou vai sair, vai depender do diferencial de concentração. Mas você está vendo que os gases, né, o oxigênio e o CO2, podem entrar ou podem sair, dependendo do diferencial de concentração. Mas você não está vendo nenhuma proteína envolvida aqui no transporte, isso que é importante. Do lado de cá, nós temos, então, um alvéolo pulmonar. Né? Você está vendo o sangue chegar no capilar azul. Né? Por quê? Porque ele está carregado de CO2. Quando ele chega aqui, a concentração... Cadê a minha setinha? Quando ele chega aqui, a concentração de CO2 dele é alta em relação ao alvéolo. Se a concentração de CO2 aqui é alta, a tendência é o CO2 sair daqui e ir para o alvéolo. Tá bom? Vai saindo daqui e indo para o alvéolo, vai saindo daqui e vai indo para o alvéolo. Só que aí, galera, a concentração do oxigênio no alvéolo é maior que a concentração de oxigênio nas hemácias. Então, ao mesmo tempo que ela vai perdendo o CO2 para o alvéolo, ela vai ganhando oxigênio. As hemácias vão ganhando oxigênio. De tal maneira que, quando ela corre todo esse caminho, ela que chegou aqui com muito CO2 e pouco oxigênio, está saindo agora, sempre por difusão facilitada nesse nosso sisteminha, está saindo aqui com muito oxigênio e pouco CO2. Aqui o sangue é considerado arterial, né, galera? Cheio de oxigênio e pouco CO2. É isso que acontece em cada um dos alvéolos do seu pulmão.
Falou? Bom, a difusão, aquilo era a difusão simples. A difusão facilitada também é transporte dissoluto, tá? Também é transporte dissoluto, só que agora eu vou depender do auxílio de proteínas. Que tipo de moléculas faz isso? Moléculas maiores, não são bitelas, não são enormes, mas são maiores, né? Por exemplo, o CO2 tinha 3 átomos, né? Aqui a gente está falando de glicose. E glicose é C6H12O6, tem 24 átomos, tá bom? Exemplos de difusão facilitada, glicose e aminoácido. Cara, se você está fazendo vestibular e está falando de transporte de glicose, transporte de aminoácido, não pense. Não pense. Se está falando de transporte e está falando de glicose e aminoácido, não pense. Tenha certeza absoluta. É difusão facilitada. Falou? Macetezinho. Falou de transporte de glicose e aminoácido, cara, depende de proteína, portanto, proteína específica, portanto, é uma difusão facilitada. Fechou? Não passam pela bicamada fosfolipídica, eles não passam por aquela bicamada fosfolipídica. Vai precisar das proteínas especializadas. E essas proteínas especializadas são chamadas de proteínas facilitadoras ou permeases. Facilitadoras ou permeases. Alguns autores chamam de transportadora. E aí vira um fuá, cara. O cara confunde essa transportadora com a transportadora do transporte ativo. Esquece isso. Chama sempre essas proteínas do transporte por difusão facilitada de proteínas facilitadoras ou permeases. Falou? Um exemplo disso daqui, a gente já deu um exemplo da outra, agora a gente vai falar um exemplo daqui. É a absorção de glicose na célula. Você tem um sangue cheio de glicose. O sangue tem que entrar para dentro da célula. Para ele entrar para dentro da célula, ele precisa das portas de entrada. As portas de entrada da glicose para dentro da célula são as proteínas facilitadoras, que nós chamamos de permeases. Falou? Um aspecto interessante de uma questão que já caiu numa segunda fase, é um pouco mais específico isso, falava da velocidade desse transporte, que é o seguinte, galera. A velocidade de transporte do processo depende da concentração da glicose? Depende. Mas depende também da quantidade de porta de entrada, né? Depende também da quantidade de proteína facilitadora. Se você só aumentar a concentração de glicose em um dos meios, não quer dizer que a velocidade vai ser sempre progressivamente maior. Porque vai chegar uma hora que todas as portas, quer dizer, as proteínas facilitadoras, já estão ocupadas, então a velocidade não vai aumentar mais. Então, não esqueça, a velocidade em transporte passivo por difusão facilitada, a velocidade desse transporte depende do diferencial de concentração, sim, mas também depende da quantidade de proteínas permeases ou facilitadoras que estão envolvidas. Valeu? Beleza. Então, você está vendo aqui, ó, tá? Vamos fazer de conta que esse verdinho é glicose. Reparem que essas proteínas que vocês estão vendo aqui, ó, são as proteínas facilitadoras. Ela abre espaço, a glicose vem, ela fecha, verifica se é glicose e abre. Não foi ela que empurrou. Não foi ela que empurrou. Está entrando glicose para cá, porque a concentração de glicose lá é maior do que aqui. Sair de onde tem mais para onde tem menos. Falou? Então, isso são as permeases e o verdinho é a glicose. Reparem que ele chamou aqui, ó, de proteínas carregadoras. Elas não carregam nada, cara. Isso não está errado. Não carregam nada. Elas apenas permitem que a glicose flua através delas. Falou? Aqui, galera, de novo, tá bom? Só que aqui, na faculdade, você vai aprender uma coisa bastante interessante, que essas permeases que vocês estão vendo aqui, às vezes, elas são específicas para o aminoácido, para a glicose, e as específicas estão aqui. Essas aqui são específicas. Ou simplesmente são proteínas canal. É tipo um túnelzinho por onde determinadas substâncias podem passar. Ambos são proteínas facilitadoras. Em ambos não acontece gasto energético, só que nessa daqui,
Tá? Essa proteína ela não é especializada nesse soluto. Qualquer soluto que cabia aqui pode passar. E essa proteína facilitadora ela é especializada nesse soluto. Ela só permite a passagem desse soluto através dela. Mas, repito de novo, em nenhuma delas, se é facilitadora, você vai ter gasto energético. Falou? Bom, agora transporte ativo. Transporte ativo, você já está esperando que é aquele que tem gasto energético e que não depende do diferencial de concentração, né? Ele vai acontecer independente do diferencial de concentração. Normalmente, ele corre contra o gradiente de concentração. E a velocidade do transporte ativo, já que tem gasto energético, é sempre muito rápido. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o pensamento é um transporte ativo. Agora, imagine o quão rápido o transporte ativo é. Tá? Tão rápido quanto o seu pensamento. Falou? Agora, galera, também vamos ter uma subdivisão no transporte ativo. Porque quando a gente está falando em transporte ativo, existem dois tipos. O transporte ativo propriamente dito, ou simplesmente transporte ativo, que eu chamo de TAPD, ou transporte de massa. Hoje em dia, em alguns vestibulares, em alguns livros, alguns autores, chamam isso aqui de transporte de blocos. É a mesma coisa, viu, galera? TAPD, transporte ativo propriamente dito, é um tipo. Transporte de massa, ou transporte de blocos, é outro tipo. A gente vai ver os dois tipos. Falou? Quando for falar de transporte de massa, pode ser fagocitose e pinocitose. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos. Vamos primeiro falar do transporte ativo propriamente dito. Então, vamos. Então, o que a gente tem aí? Transporte ativo, propriamente dito. Então, tá lá. Vai contra o gradiente de concentração, é mediado por proteínas especializadas chamadas transportadoras. Essas realmente pegam o soluto de um lado e jogam do outro. Ela literalmente gasta energia para isso. Ela não permite a passagem, não. Ela literalmente carrega. Falou? Então, precisa da mobilização de energia para que esse processo aconteça. O exemplo mais clássico disso tudo, vocês já sabem, é a própria bomba só de potássio, que a gente está vendo na nossa ilustraçãozinha aqui. Galera, vamos prestar atenção nessa ilustração aqui, eu acho ela bastante rica, que é o seguinte. Vocês estão vendo que a concentração do sódio do lado de fora da célula é bem alta e a concentração de sódio aqui dentro é baixa. Vocês estão vendo que a concentração de potássio do lado de fora é baixa e a concentração de potássio do lado de dentro é alta. Você concorda comigo que se fosse transporte passivo, obedecendo então o gradiente de concentração, sairia de onde tem mais, que é o sódio, entrando. Só que o sódio está saindo. Ele está saindo de onde tem menos para ir para onde tem mais. Como que isso aqui acontece, Luizinho? Simples. Eu tenho que gastar energia para isso acontecer. Se eu gastar energia para isso acontecer, aí esse processo acontece. Falou? Falou, galera? Tranquilo? Bonito? Certinho? Agora dá uma olhada no potássio. A mesma coisa. O normal seria o potássio sair de onde ele tem mais para onde ele tem menos. Mas o que está acontecendo? Está saindo de onde tem menos para onde tem mais. Está indo contra o gradiente de concentração. Como é que isso pode, Luizinho? De novo, a resposta é sempre a mesma. É porque aqui eu estou gastando energia para esse processo acontecer. Falou? Tranquilo? Isso é transporte ativo propriamente dito. Depende de proteínas transportadoras, depende de gasto energético e vai contra o gradiente de concentração. Vai de onde tem menos para onde tem mais. Vai de onde tem menos para onde tem mais. Valeu? Bom, isso é o transporte ativo. E o transporte de massa ou transporte de blocos? Né? É o seguinte, galera. O transporte de massa ou de blocos nada mais são do que transporte de partículas. Eu não estou falando mais em moléculas, eu estou falando em partículas, coisas muito maiores do que moléculas. Tão grandes
que se elas passassem direto pela membrana, literalmente iria explodir a célula e arrebentar a membrana da célula. E essas coisas, que às vezes são muito grandes, precisam entrar e às vezes precisam sair da célula. Como é que a célula faz isso? Através de um transporte ativo, que gasta muita energia, tá? Muita energia, que vai exigir deformação celular, chamado transporte de massa. Bom, o transporte de massa pode ainda ser dividido em dois tipos, que é a fagocitose, que são partículas de grande porte, transporte de partículas de grande porte, e depende da formação de pseudópodos. E a pinocitose, que são partículas de pequeno porte ou gotículas. Se você ler aqui gotículas, tá de boa, tá bom? E para que esse transporte aconteça, ao invés de formação de pseudópodos, eu vou formar invaginações. Ah, Luizinho, não estou entendendo. Cara, é fácil. Quer ver? Olha aqui, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui a membrana plasmática. Eu tenho aqui uma partícula sólida, grande, tá? Que tem que entrar. O que a célula faz? Emite, né? Projeta pseudópodos, engloba isso daqui e joga para dentro. Tá vendo? Como o processo é chamado de fagocitose, vai formar um fagossomo. Beleza? Então, reparem que quando a partícula é sólida, quando a partícula é grande, ele projeta os pseudópodos, projeta, busca, abraça e joga para dentro da célula. Falou? E no caso da pinocitose? No caso da pinocitose, ao invés de uma grande partícula, são várias pequenas partículas ou gotículas. Então, o que a célula faz? Ao invés de projetar pseudópodos, ela invagina. Está vendo? Ela invagina. Ela dá uma chupada na membrana para dentro, cria um espaço, as partículas pequenas entram aqui. E aí depois forma a vesícula, que nós vamos chamar de pinossomo. Valeu, galera? Então, esses são os dois tipos de transporte de massa e o transporte de bloco que existe numa célula. Assim, a gente terminou o transporte através da membrana. Como eu falei para vocês, é muito facinho, é muito tranquilo. Basta você sempre guardar as regrinhas, se gasta ou se não gasta energia. Guarde a regrinha se depende do gradiente de concentração ou não. E sempre o sentido, né? Se é de onde tem mais, para onde tem menos, ou se tem menos, para onde tem mais. E se eu fosse você, eu faria quando eu voltar em aula, galera, eu vou mostrar como é que a gente faz esse quadro, onde eu consigo colocar todas essas informações num quadro só, entendeu? Todas essas informações num quadro só, para que a gente possa visualizar, né, todas essas formas de transporte de uma maneira bem fácil, tá bom? Muito tranquilo. Me cobrem isso quando a gente começar as nossas aulas, eu vou colocar isso numa lousa para você e você vai ver que vai ser de grande serventia. Gente, já enchi muito o saco de vocês, muito obrigado, tá bom? A gente terminou o nosso assunto, membrana plasmática de maneira geral. Então, até a nossa próxima aula. Valeu, galera? Um beijão no céu da boca de vocês. Muito obrigado. E se precisar de mim, estão aí, galera. E quer saber, velho? Estou morrendo de saudade de vocês, cara. Estou morrendo de saudade da aula. Te juro por Deus. Tchau, galera. Beijo.